Bom dia, alunos do CAP Negra Rio. Está começando mais um CAP Rural. Até o ano de 1930, a principal fonte da economia do país era a agricultura. Porém, com a entrada do governo de Getúlio Vargas, a esfera econômica foi voltada para as indústrias, para que o Brasil, em um contexto de Segunda Guerra Mundial, se tornasse independente de matérias-primas de outros países, tendo a população longe do interior e próxima das cidades, sendo assim a população em volta das indústrias. Com o desenvolvimento contínuo do mundo e do Brasil, a indústria ainda continua sendo a grande referência econômica do país. Mesmo assim, a agricultura acaba sofrendo uma espécie de renascimento, crescendo frequentemente como a economia dos centros urbanos, ou seja, como a economia das indústrias. O desenvolvimento só ocorreu pois as indústrias se expandiram até as áreas rurais, se adequando e melhorando o sistema de produção no campo, trocando a estrutura antiga agrícola pela modernização capitalista na agricultura, ou seja, com maquinários no campo ao invés de homens, divisão de trabalho dentro da indústria, separação de cada etapa dos produtos e todo o processo que envolve a produção. As pequenas indústrias rurais acabaram se tornando grandes indústrias rurais, trocando o amadorismo rural da agricultura por organização de todas as etapas da mão de obra. Esse desenvolvimento acabou adquirindo vários equipamentos, automóveis, eletrônicas, como carros para ajudar a colher, e caminhões, etc. E, enfim, muitas evoluções em si sobre isso, acabando tirando da maneira que era fraca, uma agricultura que não tinha tanto desenvolvimento, e deixando ela modernizada, da maneira industrial de ser. Um grande exemplo dessa mudança em todo o sistema de produção agrícola é que, na tradicional, dependia de uma quantidade abundante no número de mão de obra ativa, recorrendo à força humana e animal, utilizando unicamente adubos naturais, como por exemplo, estrumes de animais, tendo características familiares e destinando-se ao consumo de quem produz, comum em países periféricos, ou seja, subdesenvolvidos, demonstrando mudança visível na agricultura moderna, onde tem influência da indústria, ou seja, das grandes indústrias dominantes da área. Tem como diferencial o surgimento da base da evolução tecnológica, sendo recorrente da maneira massiva a maquinização, recorrendo a um número baixíssimo de mão de obra ativa. Entretanto, a mão de obra que é escolhida para ser apta ao trabalho e é qualificada, trabalhando em grande parte internamente, buscando uma pesquisa totalmente científica, e aos que ficam no campo tendo qualificações de todo o controle maquinário. Além disso, diferente da tradicional, recorrem a fertilizantes, inseticidas, herbicidas e adubos químicos, sobretudo direcionando-se ao mercado e ao consumismo. Muito mais comum nos dias atuais, as grandes indústrias da agricultura aplicam seu ciclo econômico para evoluírem, crescerem e lucrarem cada vez mais com o comércio agrícola, tendo em mente a dominação total da produção do sistema da agricultura. Esse ciclo econômico pode ser especificado como um ciclo do agronegócio, podendo envolver até a pecuária, onde é dividido em várias etapas, das quais
eu irei citar agora. Insumos é a combinação de fatores de produção diretos, sendo assim matérias-primas, e indiretos, que seriam as mãos de obras, energias, tributos e etc., e que entram na elaboração de certa quantidade de bens ou serviços. No agronegócio, os principais insumos são sementes, adubo, defensivos, maquinário, combustível, ração, no caso da agricultura, mão de obra especializada, entre outros. Tendo assim um outro componente do ciclo, a produção, que seria o trabalho do agropecuarista, já no sentido da agropecuária por meio do cultivo do solo ou criação de animais, independentemente do tamanho da área ou método utilizado, e é a transformação do produto agropecuário em subprodutos, que podem ser bens de consumo ou insumos para outros processos, como leite, queijos, carnes, embutidos, ração, fião. Caracteriza-se pelo transporte e o processamento de toda a distribuição dos bens agropecuários para o consumidor ou para intermediários no processo agrícola ou pecuário, e chegando ao cliente final, que basicamente é o consumidor dos produtos agropecuários, que os recebe em natura ou processados, ou seja, in natura, produtos agrícolas naturais, sem nenhum tipo de envolvimento químico, simplesmente caracterizado por não ter envolvimento com agrotóxicos e etc., ou processados, já havendo envolvimento e processamento químico. Os principais produtos que são gerados devido ao ciclo do agronegócio são os alimentos, como envolve toda a cadeia da produção alimentícia, como por exemplo os frigoríficos, sendo que os frigoríficos são basicamente voltados à pecuária, já não tão impactantes na agricultura. Já os outros restos de alimentos baseados nas produções agrícolas podem ser, obviamente, voltados à agricultura, como legumes, verduras, frutas e etc. Além disso, biocombustíveis, produtos da área têxtil e também a madeira, sendo que já basicamente envolvendo as árvores. Popularmente em pesquisas e intuitos voltados a defender as grandes indústrias, influenciando a agricultura com uma ampla facilidade, encontra-se ideias que favorecem a influência das indústrias nas atividades agrícolas, demonstrando apenas as vantagens que foram geradas pela mudança radical das atividades do campo, transmitindo uma ideia mentirosa, na qual também a intensificação industrial do campo tem seu lado negativo, ou seja, o desenvolvimento na região não só trouxe benefícios, como também trouxe e intensificou malefícios no campo. Por mais que ocorreu um desenvolvimento econômico na região, oferecendo novas oportunidades e infraestrutura de trabalho, começou a ser utilizado máquinas para facilitar o trabalho pesado, globalizando os locais onde são caracterizados as produções agrícolas, dentre outros benefícios. Sendo que nesses benefícios foi criado um porém, onde esse porém foi caracterizado por não suprir a quantidade tremenda de benefícios, ou seja, esses benefícios não chegam perto dos problemas causados pelas grandes indústrias, devido à maneira de produção inadequada, das quais as consequências têm como, ao invés das plantações serem desenvolvidas como adubos naturais, são aplicados pesticidas e seus derivados, e vários tipos de adubos químicos altamente perigosos para o consumo humano.
valendo a pena destacar também os agrotóxicos, que são utilizados para melhorar o desenvolvimento da plantação, porém acabam prejudicando o consumo da população. Fertilizantes também são bastante usados, não tornando a produção natural. Um outro grande problema é o consumo de combustíveis fósseis, que podem ser ressaltados por prejudicarem a atmosfera por meio de poluição em massa, através da emissão do gás carbônico, e sem haver um controle rígido sobre os causadores, ou seja, os donos dessas grandes indústrias. Outros dois grandes problemas são o declínio da fertilidade do solo, sendo uma atitude precipitada, tendo a falta de vegetação que predomina no solo, fazendo a redução da disponibilidade de nutrientes para as plantas, reduzindo a capacidade de retenção de água do solo e também alterando a comunidade biótica, chegando até mesmo à desertificação do solo. E também a alteração na biodiversidade, piorando e destruindo a diversidade da paisagem e também reduzindo o habitat dos animais, que se localizavam nas regiões onde foram implantadas estas indústrias. Bem, pessoal, muito obrigado por assistir. Ficarei grato pela compreensão e entendimento de todo o conteúdo transmitido por este vídeo para todos vocês e também para a professora Sabrina. Muito obrigado e até mais. Em breve voltaremos com o CAP Rural. Tiago.